Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Hoje a gente vai ter nosso primeiro AG7 Talks virtual, onde a gente está recebendo aqui grandes convidados na nossa casa para falar um pouquinho sobre a perspectiva do mercado imobiliário de luxo de Curitiba. Estamos muito felizes porque a nossa sala está cheia, todo mundo aderiu super bem aqui ao nosso evento. Então, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui. Eu acredito que hoje as pessoas estão um pouquinho mais acostumadas com essa experiência digital, mas eu vou só dar algumas orientaçõezinhas aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa, eu sou irmã do Alfredinho, que é o CEO da G7, eu sou diretora executiva aqui da G7. Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Todo mundo que está entrando aqui na sala vai estar com o microfone desligado para a gente evitar de fazer barulhos. E a gente pede para deixar os microfones desligados pelo menos até os últimos 15 minutinhos da nossa conversa, onde a gente vai ter um período para fazer perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta ao longo da conversa pode ir digitando num chatzinho que tem ali embaixo. Ele tem um balãozinho que você pode digitar e aí as perguntas aparecem ou para todo mundo, pode perguntar direto para mim ou aberto para todo mundo, tá? Quem quiser ver, quem estiver no computador, consegue ver as imagens de todo mundo que está na tela, se colocar lá em cima como Gallery View. Então, essas são as dicasinhas práticas aqui do Zoom. Mas acho que vai ser bem gostoso. A gente está bem feliz de receber aqui o André, o Fábio, o Léo e o Alfredo para esse bate-papo gostoso. E quem vai mediar tudo isso, acho que é um dos grandes nomes do mercado imobiliário aí do Brasil inteiro, que é o Fábio, da Brain Intelligence. E eu vou passar a palavra para ele conduzir aqui, apresentar todo mundo que está aqui na casa hoje e conduzir essa conversa gostosa, tá bom? Eu estou aqui só de backstage. Se precisarem de alguma coisa, vocês podem falar comigo, que eu ajudo vocês aqui. Tem eu e a Priscila, tá bom? Vamos lá, então. Obrigado, Andressa, pelo convite de fazer essa mediação entre pessoas que não são apenas referência no mercado, são também clientes e amigos que eu venho convivendo há bastante tempo, né? Conheço já todo mundo aí há muito tempo. Então, vai ser um prazer mediar esse bate-bola de craques. Esses tempos eu participei de uma live com o Saulo Suassuna e ele comentou que tinham as três pessoas que estavam na live, era como se fosse o trio Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi juntos. Então hoje eu estou mediando aqui, sou o treinador aqui desse bate-bola entre três pessoas que fazem muito do mercado de luxo de Curitiba. Então obrigado ao convite aí, é bom estar na casa da G7. Quem que vai participar do nosso debate hoje, né? É o Alfredinho, né? O Alfredo Neto, que é o CEO da G7, que está nos recebendo, e eles convidaram o Leonardo Yoshi, está lá de Londrina, né, Léo? Participando aqui do debate, uma empresa que atua em multissegmentos, mas que entrou em Curitiba diretamente no mercado de luxo, se posicionando como uma empresa de altíssimo padrão, com um empreendimento que tinha lá seus 400 metros privativos, justamente para se posicionar como uma empresa diferenciada. E o André Marim, que veio para Curitiba, saiu, mas não resistiu e voltou para Curitiba, virou casinha dele já, né, André? Lá de São Paulo, mas está aqui, trabalhou, somando, acho, PDG e Laguna, já deve fazer aí mais de 10 anos, né? 2010 cheguei aqui. 2010, voltei para lá, mas voltei de novo. A terra é tentadora. E já teve filhos aqui, isso que importa. Né? Duas, né? filhas. Mulherada domina aqui em casa. Domina, imagino, né? Eu tenho um só, já fico aí de cabelo em pé, imagina com dois. É uma delícia, pessoal, mas é muito bom. Se quiserem, quando a gente começar o bate-papo, falar um pouquinho mais sobre a empresa, fiquem à vontade nessa parte inicial, né? Mas eu queria começar para falar de luxo, definir o que é luxo no mercado de Curitiba. Nós temos aqui 70 participantes já,
E luxo muda de cidade para cidade. O luxo lá em São Paulo é muito diferente do luxo em Curitiba, conceitualmente e em termos de preço e público-alvo a ser atingido também, né? Então, eu queria, primeiro, para colocar todo mundo no mesmo nível da conversa, a gente colocar o que na visão de cada um de vocês é luxo no mercado curitibano. Posso pedir para o Alfredinho, que é o dono da casa, começar, e daí a gente vai batendo a bola aí com o Léo e o André, Alfredinho? Pode sim. Então, obrigado, parabéns, André e Priscila, por terem organizado esse primeiro AG7 Talks. Estamos bem felizes aí. Estou vendo que tem 73 pessoas, tem grandes amigos aqui, estou vendo a carinha de vários aqui, então, pessoas que ainda eu vou conhecer. E bem legal a gente estar organizando esse evento. A gente já fez alguns no Instagram, acho que agora a gente profissionalizou um pouquinho mais, então parabéns, meninas. E quero agradecer aqui nossos colegas, o Leonardo e o André. Eles com certeza dão aula para nós aqui, são empresas que são benchmarks aí aonde atuam, então a gente está bem feliz aqui de poder trocar ideias, aprender, enfim, trocar experiências. E por você também estar mediando isso tudo, né, Fábio? Você que é acho que você e o Madeiro são as maiores coisas que o Paraná produziu nos últimos 10 anos. Então, você realmente é um guerreiro aí que está há tanto tempo trazendo o mercado de informações e dados para o mercado imobiliário. E eu acho que você está na tua onda agora, então a tua pista vai muito longe. Parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigado, Alfredinho, obrigado. Então, bom, falar um pouquinho de luxo, né? A AG7 é uma empresa que ela não é uma indústria de apartamentos. A gente funciona mais ou menos por projeto. E eu acho que luxo para nós que é quase uma doutrinação que a gente tenta fazer com o cliente. Então a gente bateu cabeça já um bocado com isso. A gente considera luxo conhecimento. Então, quando a gente vai trazer conteúdo para os nossos projetos, a gente procura trazer uma bagagem criativa muito robusta e que para pessoas que compreendem que ostentação não é luxo e conhecimento é luxo, sabedoria é luxo. Acho que a única coisa que Deus nos deu foi sabedoria, o resto a gente tem que correr para ir atrás, né? Então, lógico, a gente tenta produzir isso em apartamentos. Tamanho passa a ser luxo, acho que não tamanho de fato do imóvel, mas o tamanho dos cômodos que estão dentro do imóvel, né? Então, acho que isso é um fator preponderante aí para os clientes quando a gente vende. Design é luxo, exclusividade é luxo, localização é luxo, apesar que Curitiba é um mercado que não é tão setorialmente localizado como é São Paulo, que você tem os nichos de luxo, né? Alguns bairros que são caríssimos, o Rio de Janeiro que você tem a praia, Florianópolis, praia também. Então, para nós, luxo é mais ou menos isso. É isso que a gente tenta imprimir quando a gente vai conceber um projeto, quando a gente vai comprar um terreno e quando a gente está construindo a casa das pessoas, aí, que é uma responsabilidade talvez a maior de todas que possa acontecer aí para uma família. Uma coisa que você falou, né, Alfredinho, que eu acho que é bem bacana, porque não é tanto o tamanho dos imóveis, é evidente que localização diz sobre luxo, e você puxou um assunto que nem estava aqui no meu roteiro, mas eu vou falar daqui a pouco, a questão da localização em Curitiba. Mas localização naturalmente também é luxo, porque por mais que ela possa ser diversa, não pode ser qualquer lugar, né? Design é luxo, e também você falou que não tanto o tamanho, mas o tamanho dos cômodos, que talvez a gente possa traduzir isso como conforto, né? Porque eventualmente você pode ter um apartamento de 80 metros, ultra bem localizado, com super design, com super pé direito, confortável, né? Então talvez a ideia do conforto é algo importante para a gente determinar também o que é um luxo num imóvel, né? Você sabe que, só deixa eu fazer um parênteses, sabe que a gente tem uns colegas aqui, a Laguna e o Yoshi em especial, que os caras também tiram
cada coelho da cartola. Então, aqui em Curitiba, a gente vê que é um mercado muito focado em produto, né? Eu diria que no Brasil, talvez, os produtos que nascem aqui imobiliários, eles seriam, de longe, os melhores que teriam nas outras cidades. E a gente fica toda hora, né? Os produtos vão saindo, às vezes em localizações que não necessariamente são as localizações mais luxuosas ou caras, mas os produtos acabam posicionando determinados edifícios como realmente um produto de luxo, pelo produto por si só, né? E lógico, a questão do conforto, o conforto, no caso, que não é só um conforto sensorial, é um conforto vindo de normas técnicas, né? Eu acho que o nosso mercado ele está um pouco na frente do resto do nosso país quando a gente pensa no consumidor. E dentro desse sentido, Léo, né? A Yoshi era uma empresa que, quando entrou em Curitiba, ela fez uma preparação muito especial. Não sei se alguma empresa fez isso alguma vez em algum lugar do Brasil, de passar semanas, meses preparando o processo de entrada, com comunicação na cidade inteira. O aeroporto tinha quase virado a cidade da Yoshi, né? Eu lembro bastante como vocês mostraram a que vieram, alugando um terreno enorme na avenida mais famosa da cidade, para mostrar que estava vindo aqui para ser uma empresa curitibana também. E quando nós fazemos pesquisas de marca, a Yoshi está sempre no topo, junto com aquelas empresas que já atuavam aqui antes. O que vocês entenderam do público curitibano que não poderia faltar no produto, ou que tinha que ser de diferente quando vocês entraram aqui? Porque vocês entraram para ser uma empresa posicionada no altíssimo padrão. Para isso, vocês estudaram muito. O que vocês perceberam, não sendo curitibano, vindo para cá, que o curitibano exigia para poder comprar um produto imobiliário de luxo? Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer ao Alfredo, a Andressa, a G7 pelo convite e pela organização desse evento. Muito bacana estar aqui com vocês, conversando. Olha, Fábio, contando um pouquinho dessa história de como nós começamos a nossa história aí em Curitiba. Nós ficamos 2 anos estudando o mercado de Curitiba, né? Eu acho que hoje parece bastante tempo, mas eu acho que esse cuidado, sabe, da gente entender no detalhe o mercado, a cultura, o público, né, o desejo das pessoas, e esses diferenciais era essencial para a gente entrar com sucesso, né? Bom, eu acho que o curitibano ele é muito exigente, né? Ele é um público extremamente exigente em questão de arquitetura, de solução arquitetônica, de projeto, acabamento. Então, assim, a gente percebe que é um público que olha no detalhe, sabe, até a angulação da rampa da garagem, né? Eu acho que são detalhes, assim, que a gente sempre procura ter bastante atenção. É uma coisa que aqui é notório em Curitiba, né? A questão da face sul também, né? Que é uma cidade que recebe a frente fria através da face sul, então, assim, e os ambientes, né? Eu acho que essa questão de ter ambientes que ofereçam muita qualidade de vida, isso é uma questão, assim, comum em outras pastas que nós atuamos, mas a gente percebe que o curitibano ele tem um apreço especial, sabe, pelo paisagismo, pelo ambiente também das áreas de lazer. Eu acho que é por aí. Então, podemos dizer que o mais importante é o apreço pelos detalhes, né, Léo? E realmente, talvez é uma das coisas que nós podemos classificar o luxo em qualquer tipo de produto ou serviço, é o detalhe, né? Que são os detalhes que fazem a diferença, né? Exatamente, a qualidade está nos detalhes. E o curitibano, ele culturalmente, ele sempre foi
de muita vanguarda, né? Eu acho que o curitibano ele sempre teve sempre deu muito valor à cultura, né? Ao teatro. Você vê o Teatro do Guaíra é uma referência. Você vê pintores curitibanos que são referências nacionais, arquitetos, né? Então, assim, o próprio projeto urbanístico da cidade também é uma referência mundial. Então, o curitibano ele tem essa visão, ele tem muito essa sensibilidade pela beleza, sabe, pela qualidade. Eu acho que é por aí mesmo. Legal. André, bom, a Laguna é uma empresa que eu conheço antes de conhecer a Laguna, porque não sei se você sabe, André, vou contar para você aqui. Eu fui banca do projeto de conclusão de curso do Gabriel. Você tá velho, hein, Fábio? Tô velho, velho, pai. hein? Tô velho Caramba. mesmo. Tô velho mesmo. Ano que vem vai fazer 20 anos que eu dou aula. Meu Deus, parabéns. É uma bela história. Há muito tempo. E a Laguna sempre foi uma empresa que, desde o nascidouro dela, quis trabalhar o diferente. A gente já fez planejamento estratégico para a Laguna lá no passado, ajudamos em alguns outros momentos, e a ideia da diferença, do ser especial, do pensar diferente, sempre permeou a Laguna, a alma da Laguna, né? E vocês gostam de deixar isso até em 3 palavras, né? Assim, para ficar bem claro. Eu tenho visto quando vocês estão colocando nos atuais plantões ou no terreno, antes mesmo do lançamento, vocês se posicionam lá, que, entendo eu, seria a maneira pela qual vocês entendem que o luxo é construído no mercado imobiliário. Que palavras são essas aí que vocês têm no DNA para definir o luxo da Laguna? Sabe que assim, Fábio, primeiro, boa noite a todos aí. Foi um prazer falar do mercado imobiliário, algo que a gente gosta como empresa, eu gosto muito, e trocar ideia com o Leonardo aí, com o Alfredo, com vocês é um prazer. E a gente estava falando um pouco antes de começar como é gratificante, né? A gente trocar ideia no momento que a gente precisa construir junto, né? Então isso, parabenizo aí a Andressa e o Alfredo pela iniciativa de juntar os parceiros e não concorrentes, que a gente é parceiro para mudar essa cidade aqui, ou que a gente tem feito. E o que a gente até, né, falando um pouquinho, voltando um pouquinho do luxo ali, Fábio, eu acho que o luxo, se a gente olhar um pouco a definição, eu acho que ela não é o ideal, né? A gente já criou uma forma aqui em Curitiba de falar de luxo, super luxo, né? A gente acabou, mas às vezes a definição de luxo passa, às vezes, por coisas supérfluas, né? E eu acho que é exatamente o contrário, né? O luxo você precisa entender, o Alfredo falou do conhecimento, né? É entender o que é necessário, o que é relevante para aquele empreendimento, aquele cliente que você está fazendo. E trazer inovação, né? Que muitas vezes no mercado de médio padrão, você não consegue inovar do ponto de vista de produto, de trazer esquadrias de alta performance, tudo que você esbarra no preço, né? Então, esse mercado acaba te trazendo uma possibilidade de você trazer novas experiências para o consumidor que ninguém testou, né? Então, é um pouco a nossa filosofia de tentar olhar para o mercado e buscar o que está funcionando e tentar sempre aprimorar. E esse mercado, ele permite isso pela flexibilidade de preço até, né? Porque você consegue, né, ter clientes mais exigentes e tem preço. Então, a gente tem feito um trabalho, a gente tem usado muito agora, a gente fez um trabalho de marketing, o inconfundível agora, para tentar fazer com que isso seja, de fato, cada produto, o Alfredo também falou disso, né? Cada produto é diferente, a gente não gosta de replicar, cada terreno tem uma história, tem um potencial, tem uma vocação, então a gente é muito apegado aos detalhes também, igual o Leonardo comentou, e sempre pensar no cliente mesmo, pensar qual cliente é esse, né? Construir não é mais construir para nós, né? Construir para quem vai usar, né? Então, vocês têm ajudado bastante a gente, né, Fábio, nesse processo, com pesquisa, com ouvir um pouco mais os clientes, e tem ajudado muito, muito a gente nisso. Então, eu vejo que tentar sempre buscar algo inovador para esse mercado é importante, né? E que seja uma inovação relevante, que é algo também que seja significativo, né? O Leonardo falou de uma coisa da exigência do cliente. Eu vim para cá em 2010, né? Depois voltei para São Paulo, mas vim de novo em 2015. E o que mais me chamou a atenção no mercado, eu vi no mercado de São Paulo, abertura de capital, venda, aquela loucura, né? Muito de nós que eu estou vendo passou por isso. E o que me chamou a atenção foi a exigência do cliente. Ele é muito mais exigente que o cliente de São Paulo, que de uma grande metrópole. Você não consegue entregar algo que não tenha relevância.
né? Agora, cada perfil tem o que eles acreditam que seja o melhor. Então, por isso que é importante entender o cliente, né? Eu estou construindo para que público? Que público que é esse? Se eu vou fazer em algum lugar, eu preciso entender aquele público. Se eu vou fazer em outro lugar, eu preciso entender o público. Curitiba, apesar de ser essa cidade que às vezes não tem tanta diferença do ponto de vista de valor do bairro, mas culturalmente você muda de bairro, muda o jeito de você construir, né? Então você vai construir no Batel, ele é até um pouco diferente de construir no Ecoville, né? Às vezes vai trazer algo um pouco mais tradicional para o Batel, claro, sempre inovador, mas para o Ecoville você pode trazer um pouco mais arrojado, né? Então, enfim, acho que entender o cliente e sempre buscar algo inovador, eu considero que seja algo importante aí para o luxo. Né? É isso que você comentou e também o que o Alfredinho colocou, de que Curitiba ela tem uma questão que é um desafio adicional para o luxo, inclusive para estabelecer os preços do mercado que o luxo se sustenta na cidade, que é comum, por exemplo, eu vim aqui, nós visitamos até tanto a G7 quanto a Yoshi quanto a Laguna, com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Presente de empresa gigantesca, veio para cá, e quando ele falava comigo, ele falava, poxa, eu não entendo, eu vejo aqui projetos num nível de acabamento absurdamente melhor do que aqui lá no Rio Grande do Sul, com um design arquitetônico de fachada superior, até porque os prédios aqui são mais altos, então permite também um arrojo maior e uma imponência maior de fachada, e eles vendem por 13, 14, quando muito 15 mil de preço médio, o que lá no Rio Grande do Sul a gente teria que vender nesse preço a 25, mas se eu vendesse a 25 não ia vender, porque é impossível lá, né? E aí uma das coisas que faz com que o preço ou que a própria concepção de luxos seja diferente em Curitiba é que aqui nós não temos uma única região de luxo. Você vai para Porto Alegre, você tem uma única região. Não é um único bairro, mas são 3, 4 bairros contíguos que seria o nosso equivalente aqui. Batel, Seminário, Água Verde. A soma desses 3 bairros contíguos seria a única região de luxo de Porto Alegre. Nós vamos para Recife, na Praia de Boa Viagem. Nós vamos para Fortaleza, uma cidade de 2.600.000 habitantes. Tem 2 bairros de luxos que são contíguos, né? E assim sucessivamente. Aqui em Curitiba, nós temos 3, 4 regiões de luxo. Nós temos o Ecoville, que é uma imensidão de bairros, né? O Ecoville não é um bairro, são 4 bairros dentro de um conceito que virou Ecoville. Nós temos a região do Batel, Água Verde, nós temos a região da região norte, que é Cabral, Juvevê, Aú, Alto da 15, um pedacinho de cada pedaço. E nós ainda temos o Champanhar, que é mais difícil de ter terreno, porque já quase acabou, mas também é uma região de luxo. E ainda tem a região dos condomínios de luxo, Santa Felicidade, etc. Então, o luxo aqui acaba se espalhando, não gerando aquela concentração. Isso aumenta o desafio da empresa de vocês para conseguir desenvolver um projeto ou dá para pensar cada projeto para aquele público? Mais ou menos como a Andrea está falando, né? Se eu vou lançar lá na região norte, como a Laguna lançou o Almar, e a G7 lançou o primeiro grande projeto dela lá, que é o Ícaros, e dá para pensar, não, eu não preciso nem me preocupar com a concorrência do Batel, porque são universos diferentes. O público de luxo curitibano é assim? Ou ele trafega de uma região para outra? Qual é o desafio geográfico de trabalhar o luxo em Curitiba? Quer começar aí, Alfredinho? Pode ser qualquer um de vocês, não tem ordem, não. Pode ser, vamos lá. Então, a gente como cidadão tem o benefício de ter uma cidade de fácil mobilidade, né? Comparado às outras capitais brasileiras, não vamos esquecer que a gente mora no Brasil, o Brasil sendo enxergado por investidores internacionais ou pessoas, nós somos um país completamente bagunçado, emergente, de terceiro mundo. Eu acho que Curitiba é uma ilha de urbanismo fora desse país, ao longo desse país. E o que aconteceu é que os deslocamentos das regiões, das bandas mais extremas da cidade, em horários de pico, demoram 1 hora, sei lá. Coisa que em São Paulo, por exemplo, é impraticável, outras capitais poderiam demorar 2, 3 horas. E isso tem um reflexo automático no preço dos imóveis, né? Então, para o consumidor, isso é até bom, na verdade, né? Porque até eu vi pesquisas um tempo atrás. Curitiba é a cidade que tem imóveis mais baratos do Brasil inteiro.
proporcionalmente à renda do cidadão. E é um desafio, inclusive, aqui nós, incorporadores, conseguirmos tentar subir esses preços, não por vaidade, mas sim por botar produtos, às vezes, mais bacanas, ou, às vezes, pagar um pouco mais caro nos terrenos, porque a aceitação do consumidor não é fácil, em termos de preço. Mas existem, sim, a turma mais xiita aí dos seus bairros, né? Eu acho que ali na região do Cabral, muita gente... Eu falo isso por experiência própria, lógico, se eu tivesse um projeto no Batel, eu teria um pouco mais de conteúdo para falar. Agora a gente vai lançar um no Ecoville, mas no Cabral você tem uma turma muito xiita em volta ali do clube, que usa uma ancoragem muito forte, que é um clube. Quando a gente lançou o projeto do Mandala também, tinha um clube do lado, que era o Clube Curitibano. Ou seja, você tem pessoas que, centenárias, famílias que usufruem daquele benefício, pai, filho, neto, tio, primo. O cara se deslocar para longe disso acaba sendo muito, muito difícil. Agora, você tem também consumidores que às vezes estão procurando determinados padrões de imóveis. A gente viveu aqui em Curitiba os últimos 5 anos um apagão de lançamentos, né? Tava começando a embicar para cima, agora teve o Covid, mas a gente não teve, tirando talvez as nossas 3 empresas aqui, teve muita pouca coisa sendo lançado de projeto de luxo. E então o consumidor ele ficou meio sem ter muito lugar realmente para prospectar ou pesquisar. E aí ele acaba aceitando mudar um pouquinho da região que ele está. Agora, eu acho que é um fenômeno bastante diferente de, por exemplo, São Paulo, que o cara que está no Itaim e trabalha na região da Faria Lima, paga o preço que tiver que pagar para não enfrentar a cidade contra ele, né? O trânsito, a chuva, etc. Mas eu acho que tem uma pequena migração, assim, tem a turma mais xiita e essa coisa do preço ficar flat assim, na cidade é uma coisa muito particular daqui. Assim. E eu acho isso que é um desafio também, porque se você tem preços de terrenos equivalentes, custos de obras equivalentes, você teria que ter preços de vendas, teoricamente, equivalentes. Mas não é. O terreno, às vezes, não é o preço equivalente. Então, é um desafio que os incorporadores acho que sofrem bastante. É verdade. Por exemplo, André, a Laguna foi uma empresa que vai ali do Batel mesmo, tem vários projetos ali perto, até o Ecoville. E aí teve uma primeira experiência, inclusive, indo lá pro... Ali oficialmente é o quê ali? É Hugo Lang? Não, ali é Cabral mesmo. Ali é Cabral mesmo. A divisa da Nossa Senhora da Luz, dali para o clube, é Cabral, geograficamente falando. E vocês sentiram? Porque foi o primeiro projeto da Laguna para o lado de lá da cidade, que é o lado mais isolado, né? Porque, de alguma maneira, do Água Verde até o Ecoville é razoavelmente próximo, passando o Água Verde, o Batel, Champanhar, Ecoville, né? Ele tem uma mesma direção. A parte norte da cidade é mais separada desse contexto. Vocês sentiram diferença atuando lá? Tem diferença, Fábio. De fato tem. Aquilo que eu falei um pouco, cada bairro tem a sua tradição, tem um pouco de como ele se comporta, né, na cidade, como que tem infraestrutura de serviço, o que as pessoas estão acostumadas. Então eu vejo isso, a gente tem Ecoville mesmo, temos Batel bem consolidado, e a gente foi para o Almar a primeira vez. Então, de fato, tem diferença. A gente sentiu que é um mercado lá que também continua exigente do mesmo jeito, né? Acho que isso é uma característica comum, aí não muda dos bairros, mas ele tem um perfil um pouco diferente na velocidade da decisão, assim. Eu entendo como um bairro mais conservador e a gente acaba tendo que apresentar mais algumas vezes o projeto, então eu sinto um pouco assim, precisa estar mais, uma outra velocidade de vendas, assim, para ser bem, o Alfredo lançou lá também, conseguiu sentir. Então, são mercados, eu vejo assim, o mercado do Batel e até do próprio Ecoville, ele parece que imobiliariamente ele é mais consolidado já. O Ecoville, ele é uma região de migração, né? Você sabe naturalmente, bem, assim, ele é naturalmente. Então, os grandes lançamentos acontecem lá. Então, ele já está mais consolidado, né? O Batel, você achou um terreno bom no Batel? Pô, é difícil achar, né? O último estrutural que a gente achou foi o Lum,
ali na Visconde de Guarapuava, mas então assim, o Batel é consolidado, a Ecoville já tem essa identidade. O Cabral ele tem um movimento um pouco diferente, né? E o Cabral ele parece que é um pouco mais amplo, entre outros bairros, tem um pouco da tradição. Então, o que eu acho importante e é muito bacana do mercado é isso, ele permite você fazer um projeto daquele, né, que é o Almar, naquela região, mas você tem que encarar como uma forma região, não é pasteurizado. E isso é bacana do nosso processo. O nosso processo, você conhece bem, cada produto é um produto. A gente investiga muito a fundo, né? Então, para nós é excelente, né? Para quem trabalha no mercado, claro, você fazer algo estudando. Eu trabalhei no mercado de São Paulo e vivi aquele momento de abertura de capital que era meio copa e cola, né? E todo mundo passou por isso. No mercado comprador e no mercado que você precisa reduzir o déficit imobiliário, vai. No mercado exigente, não vai. Você precisa trazer diferenciação, você precisa trazer algo diferente. Então, a gente vem focando nas nossas características, conforto, design, inovação. Conforto acústico, a gente é muito focado. A gente entrega manta acústica, esquadrilha de alta performance, coisa que não aparece, mas a experiência do cliente na frente que é o importante. Então, o mercado nosso é de longo prazo, né? Então, se a gente vai para o Cabral desbravar, independente de onde a gente vai olhar para aquilo no longo prazo. E o mais importante é quando aquele cliente que comprou o imóvel usar o nosso apartamento, ele ter uma sensação diferente, ter uma sensação de conforto, ter uma experiência diferente. Isso é o que a gente busca. Então, onde a gente for, a gente vai buscar aqui a experiência lá na frente, porque o mercado imobiliário ele também tem uma capacidade, geral, tá? Falando geral, uma capacidade de encantamento muito forte. Então, quem já não visitou stands de vendas em São Paulo, assim, é espetacular a capacidade de encantamento. Mas eu acho que ainda tem do mercado imobiliário, não estou falando, acho que as 3 empresas que fazem isso muito bem, ainda tem pouca capacidade de manter aquele cliente, de manutenção. E a gente tem uma ótima oportunidade. O mercado imobiliário, você lança um projeto agora, o cliente fica com você durante 3 anos. Você tem que tratá-lo bem. A gente tem essa oportunidade. Quando ele tem outro tipo de imóvel, ele compra, ou outro tipo de produto, às vezes ele compra e você não consegue ter esse contato. Então, olhando para isso, eu acho que a gente precisa focar na experiência do cliente lá na frente. Esse é o mais importante para mim. Assim, onde a gente for, é como que o cliente vai se comportar e quando for isso usar é uma coisa bem importante, André, que você está trazendo, né? Puxar aqui, Léo, que uma das coisas que o André comentou é a preocupação com aquilo que não se vê. E aí que entra um desafio maior nesse sentido, de como mostrar valor para o cliente, em que ele só vai perceber a diferença depois de 10 anos, talvez. Né? Algumas coisas ele vai perceber no ato, a diferença acústica, no dia que ele entrar dentro do apartamento, ele vai perceber. Mas a durabilidade e o conforto do restante do acabamento, muitas coisas só vai se perceber a própria qualidade da esquadria, porque pode até ter conforto acústico de curto prazo, mas a manutenção do conforto pode não se dar tão bem se não for tão boa também, né? Então, como mostrar valor para o cliente naquilo que ele não consegue ver ou perceber? Isso é um desafio. Exato, eu acho que na jornada do cliente, né? Desde o momento do primeiro relacionamento, da visita ao stand de vendas, né? Existe muito momentos em que o cliente percebe valor, né? Desde o relacionamento, do atendimento, da entrega, dentro do memorial descritivo, né? Na demonstração do produto dentro de um apartamento decorado, por exemplo, na definição das especificações, né? De materiais, do projeto. E no pós-entrega também, eu acho que é muito importante esse atendimento, o serviço pós-entrega, pós-ocupação também, né? Acompanhando o cliente nessa jornada após ele tá morando no prédio. Eu acho que a qualidade está nisso, né? Léo, você fala muito em satisfação do cliente nesse sentido, né? Léo, aproveitando a pergunta aqui do Flávio, bom ver você, Flávio. Quanto tempo? Tudo bem? Flavinho, bem? Ele perguntou aqui justamente numa palavra que você comentou aí. O luxo está também nas especificações? Se a gente pudesse, então, reduzir em pelo menos 3 especificações de produto interno, né, ou de acabamento aí que
é imprescindível. E 3 que podem ser diferenciais, se não quiser também dar 3 ou 6, fique à vontade, Léo. Né? Mas assim, aquilo que você colocaria no topo das especificações para dizer, este é luxo porque tem isso. Tirou alguma dessas alternativas aqui, pode ser bonito, tal, mas não é luxo de verdade. Perfeito. Eu acho que, olha, essa questão do desempenho do empreendimento, ela é muito importante, né? Então, esquadrias, eu acho que os acabamentos, arquitetura, né? Conforto, eu falo muito do conforto do dia a dia também, sabe? Projetos de garagem, elevador, um projeto bem pensado na questão de melhor aproveitamento dos espaços, da insolação, ventilações. Eu acho que isso tudo são componentes que a gente procura ressaltar, né, dentro da área comum também, né, oferecer espaços que ofereçam bastante qualidade de vida, espaços que sejam bem pensados também. Eu acho que são itens aí que a gente pode traduzir como itens dentro do mercado de luxo que são muito percebidos. Legal, Léo. Uma coisa, Alfredinho, que a gente já fez dezenas de pesquisas qualitativas para empreendimentos de luxo em Curitiba, fora de Curitiba também, mas aqui em Curitiba em especial. E é interessante, quando se a gente perguntar para uma pessoa assim, você paga 100 mil reais, 150 mil reais a mais por uma fachada com design maravilhoso, 90% das pessoas falam, não, eu sou louco de pagar 150 mil reais por um design de uma fachada. Mas se você pega um empreendimento e mostra para ele, ó, o que você acha desse projeto aqui? Uma fachada super design e tal. E pega um outro com uma fachada meia boca, bacana, porque é um produto bom, mas meia boca. E compara, ele acaba pagando 100, 150 mil a mais, desde que você não pergunte para ele literalmente que isso é pela fachada, né? Que ele claramente sente que aquilo vale de maneira diferente. E eu tenho gostado cada vez mais em Curitiba de andar pela cidade e eliminar e não ver mais aqueles lançamentos com aquelas fachadas sem graça, em especial no luxo. E eu não sei, né? Então, assim, é bonito hoje a gente ver Curitiba. Eu estava aqui há pouco tempo com o CEO de uma empresa fatura mais de 500 milhões lá no mercado imobiliário de São Paulo por ano, e estava rodando com ele aqui em Curitiba para mostrar alguns empreendimentos. Nós teríamos uma reunião. Ele falou, poxa, mas como a arquitetura aqui está bonita. Aí eu fui lá e há pouco tempo também o CEO da CFL, que é uma das empresas top de padrão altíssimo de Porto Alegre, veio para Curitiba, circulou e falou, poxa, mas Curitiba está dando show em nós em arquitetura. Nós precisamos nos movimentar. Então, qual é a importância hoje da arquitetura, do design, para um projeto ser de luxo? O quanto ele instiga as pessoas a quererem mudar de imóvel. Às vezes, ele não vai ganhar 1 metro a mais em metragem. Às vezes, ele vai até diminuir a metragem dele, indo para um novo produto, mas parte disso, na minha avaliação, tem sido o apelo do design. Como é que você vê isso? Está com o microfone desligado, Alfredinho. Veja, o nosso cliente, ele se hospeda em um hotel 5 estrelas em Portugal, ele vai tirar foto no Marina Bay Sands lá em Singapura, ele sobe no Rockefeller Center em Nova York, ele tem o amigo que hospeda ele na beira do mar em Miami, ele entra na ópera de Sydney e fica abismado com aquela construção, ele volta para casa e ele brocha, porque a casa dele é muito pior do que todos esses lugares que ele visitou. Então, quando a gente pensa em design, a gente não pode mais deixar a experiência do cliente ficar muito abaixo do que ele tem quando ele paga caríssimo, ou seja, para entrar em lugares onde a arquitetura
realmente faz diferença na sensação que ele está tendo, né? Então, quando a gente vai falar de fachada, não é simplesmente uma bijuteria que está sendo colocada numa vestimenta qualquer. A gente está falando holisticamente em qual que é o impacto que isso traz na concepção e na maneira que essas pessoas estão trazendo esse benefício para si mesmo, para sua família, né? Se eu botar para você um copo americano e um copo bonito, você vai direto pegar o copo bonito e beber da água que ele tem. Então, uma vez eu até aprendi com o Flávio, que fez essa pergunta, sobre a parte do cérebro reptiliana. Ele pode me confirmar. Falando que é a parte realmente sensorial, onde a gente toma as nossas decisões como animais mesmo, né? E realmente essas experiências, eu acho que Curitiba está para poder trazer essa coisa do design muito forte para dentro da vida, né, das pessoas. Nesse último projeto que a gente fez, quando a gente vai criando as coisas, às vezes a gente nem entende direito a diferença que a gente está fazendo. Nesse projeto do Ícaro em especial, o próprio arquiteto, que é o Arthur Casas, ele falou: pô, eu queria daqui a 2 anos, isso antes da quarentena, né? Porque a quarentena é um fenômeno social novo de botar as pessoas dentro de casa. Então isso aí é uma coisa que a gente vai estudar ainda depois, mas é outro assunto. Mas ele estava, em dezembro mais ou menos, ele falou: pô, eu queria daqui a 2 anos entender como as pessoas que estão morando aqui, o que esse projeto fez de diferente na vida delas, né? Como é que elas estão interagindo com esse apartamento? Qual foi o grande trunfo, a grande diferença que a gente conseguiu levar para elas, né? Então, eu acho que o nosso mercado se movimenta um pouquinho mais devagar em termos de inovações, né? Ele é um mercado conservador. Eu acho que com razão, é muita responsabilidade, é muito dinheiro, tração de muito prazo. Esse país é muito instável. Mas eu acho que quando a gente fala em design, a gente tem que olhar holisticamente, assim, realmente não é só alguma coisa um pouco mais bonita, porque beleza sem conteúdo não leva a nada, né? E conteúdo sem beleza, eu acho que não leva a nada também. Então, eu vejo que o impacto, assim, ele não é um impacto simplesmente comercial para vender. Ele é um impacto, experiência de vida, que, como o André falou, o cliente vai levar isso no longo prazo. O Léo também falou da qualidade das coisas. As coisas têm que funcionar a longo prazo. As coisas têm que estar em 2050. O imóvel do cara tem que estar pronto para receber o que está acontecendo no mundo de 2050. Então, eu acho que o design ele tem essas características. Ele não é só uma roupagem. Ele é um conteúdo como um todo, né? Ele é quase uma jornada, vamos dizer assim. E não pode ser, né, também apenas justamente bonito, porque a gente pode entrar na ópera de Sydney e ser lindo, mas não daria para morar lá dentro, né? Então, o imóvel é simultaneamente lindo, mas funcional para que a pessoa possa ter uma boa qualidade de vida, né? Aqui, inclusive, a Fernanda faz uma pergunta aqui, né? A permanência em casa durante a pandemia está trazendo novas perspectivas no segmento de luxo em relação à configuração de metragens? E o Nelson comentou aqui, ó, o conceito de luxo nos empreendimentos muda após a pandemia. A gente, né, Leonardo, nunca viveu tanto dentro das nossas casas. Isso talvez seja a única coisa certa durante a pandemia. Nunca ficamos tanto dentro de casa. Não sabemos como será o mundo pós-pandemia, se vai existir novo normal, velho normal, como que vai ser o mundo, se um dia vai voltar a ser normal. Mas sabemos que nunca vivemos tanto nos nossos lares como estamos vivendo hoje, como vivemos hoje. E, em tese, um apartamento de luxo gera mais conforto do que outros imóveis, a começar pelo tamanho. Mas já é possível nós pensarmos em alguma mudança, algo a mais a ser colocado num empreendimento de luxo por causa da pandemia? Olha, até
puxando aí o que o Alfredo falou e você comentou, Fábio, eu acho que você comentou sobre a funcionalidade, né? Achei muito legal essa questão da beleza com conteúdo. Isso é importantíssimo mesmo. E você vê o exemplo do Teatro de Sydney, ele tem uma acústica excelente. Todo o projeto foi pensado também na própria funcionalidade da acústica. Eu acho que é por aí mesmo. Essa questão do novo normal, a gente tem tido assim uma experiência interessante. Os apartamentos de alto padrão, nesse momento de pandemia, eles passaram a ter uma procura maior. É interessante isso, né? Acho que as pessoas começaram a ficar mais tempo dentro de casa e antes era um momento, não usufruíam tanto da casa e não viam tanta essa necessidade do espaço. Então, acho que essa questão hoje ela está muito latente. As pessoas estão buscando qualidade de vida no espaço em que vivem, né? Eu acho que essa questão de paisagismo, de espaço para as pessoas despressurizarem da pressão do dia a dia, né? É muito importante. Então, a gente percebe que, acho que depois toda essa crise do Covid aqui, existem coisas que mudaram e eu acho que a tendência é que existem coisas que deram certo com essa mudança, né? Reunião remota, como a gente está tendo aqui, né? Essa possibilidade de reunir tanta gente bacana aqui, de uma maneira tão fácil e tão eficiente. Então, acho que alguns espaços assim, para home office, né? Espaços em que as pessoas possam ter um pouco mais de privacidade, né? Para trabalhar também. Eu acho que são bem importantes. Eu acho que vai acontecer algumas mudanças em relação ao produto. O produto imobiliário ele é muito dinâmico. A gente vê que as pessoas demandam muito essas inovações e as inovações hoje elas estão muito atreladas também à tecnologia. Então, eu acho que vai existir assim coisas bem interessantes nesse sentido. André, você está aí? Não estou vendo a tua imagem aqui. Será que o André caiu? Eu entrei aqui de novo. Opa! André, tem pelo menos mais 2 tópicos que eu gostaria de falar, pedir a opinião de vocês. Um deles está ligado à tecnologia e sustentabilidade, outro está ligado a bem-estar. Eu quero encerrar depois aqui falando de bem-estar e serviços de bem-estar dentro dos imóveis de luxo. Mas antes de entrar no bem-estar, eu gostaria de falar de tecnologia e sustentabilidade. Um dos preceitos que a Laguna tem há muito tempo é investir em sustentabilidade. Isso, para a família Raad, é algo mais do que mercado imobiliário. Isso tem a ver com uma crença mesmo da família. Está aí o Guido Pitinelli, estou vendo aqui, né? Tudo bem com você? É uma maravilha, inclusive, né, para nós aqui de Curitiba, temos o Guido, que é quase da terra aqui, né? Embora esteja muito lá em Balneário também, mas é daqui também, referência internacional em sustentabilidade. E o quanto a sustentabilidade, num sentido amplo, é importante para um projeto de luxo. Hein, André? Você está me ouvindo bem, Fábio? Sim. Tá, eu tive um probleminha com o áudio do meu computador e entrei aqui no celular. Então, desculpa, não ouvi aí um pouco, perdi uma parte, mas é um bom tema. Eu só queria complementar o que o Alfredo estava falando da fachada e de design, né? O Flávio Schiavon está aqui e teve lá no Beirute Terraces, que foi a nossa inspiração para o My Terraces, que é do Herzog de Meuron e tal. E ele pode confirmar. A fachada é super bacana, mas a planta deixa a desejar, né? Então, no Brasil, além de você ter que ter um design bacana, você tem que oferecer um ótimo espaço, né? Então, a gente tem um desafio maior ainda. Quantas vezes todo mundo acho que já visitou empreendimentos fora de sucesso que tem plantas nada bem resolvidas. Então, o Flávio pode também confirmar isso também. É um desafio maior ainda aqui. Então, além de tudo que a gente tem mais esse. Sobre sustentabilidade e conforto, é um pouco o que vem de inovação. Você sempre tem que estar na frente, né? Então, a gente sempre vem buscando algo novo até se consolidar. Então, a gente foi, desde o início, lá, a gente é a empresa com o maior número de certificação
no sul do país, né? E nunca foi o propósito, Fábio, sendo bem, você sabe disso, mas compartilhando com todo mundo, nunca foi o propósito ser uma empresa com maior número de certificação. O propósito era gerar conforto, qualidade e também eficiência energética, tudo isso. O Guido está aqui, foi um cara que ajudou a gente desde o começo, né? Então, a consequência disso, às vezes, é uma certificação, né? E eu acho que a certificação é importante como uma chancela, né? Porque tem muitas certificações sérias, né? A gente tem trabalhado com muitas aí, padrão internacional, que mede desempenho, além de tudo, no final, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, é o encantamento e depois a experiência. A gente consegue ter as medições de desempenho depois do pré de entrega. Isso é muito relevante. Então, a gente está preocupado no conforto, bem-estar e o que eu falei um pouquinho e com os recursos, né? E o que vem depois pode ser uma certificação ou não, tal, mas a preocupação genuína é essa. Então, o ELS, quando a gente fez o Iguaçu e aí foi certificado LEED, né? Um empreendimento comercial, a gente chamou o Guido no ELS ali, era um face norte, todo de vidro, né? Piso ao teto, como que ia funcionar o conforto dentro daquela edificação? Era a nossa pergunta. Por quê? E aí ele nem é certificado, mas a pergunta é, será que o nosso cliente vai ter essa experiência agradável sendo uma face norte com aquele sol? Então, Guido, você tinha feito simulação energética lá para o edifício comercial usando LEED, vamos fazer aqui para o residencial, né? E aí a gente começa a entender qual temperatura em cada ambiente, como esse cliente vai se comportar lá. Então, é uma preocupação dos valores da empresa e a gente vem aprimorando muito isso, vem aprimorando bastante. Eu tive a oportunidade de estar no evento do Green Building Mundial, que foi o ano passado em Atlanta, e se aproximar um pouco desse tema, do tema de conforto também e bem-estar, que é a certificação WELL. Então, enfim, a gente tem focado nisso porque a gente quer entregar uma experiência diferente para o cliente. E hoje, todo mundo tem falado, a gente tem usado mais na nossa casa e a gente tem dado mais valor a isso. E isso é bom, né? Quer dizer, quem estava no caminho certo, a gente dá mais valor a isso. Hoje, se o vizinho te incomoda no home office, você vai falar, será que tem manta acústica aqui ou não tem? Né? Hoje em dia você pensa. Então, é o caminho certo. Eu acho que esse é o ponto. É os valores e a inovação é um pouco disso, né? Você busca um objetivo, vai atrás e depois você vê também o mercado que tem um direcionamento para isso também. Então, a gente vem falando lá atrás e ser inovador é isso, tentar buscar coisa diferente, pagar o preço por às vezes ser um dos primeiros, tentar muito conhecimento, quebrar a cara várias vezes, mas não esquecer do propósito que é esse que a gente falou, que é gerar conforto, bem-estar e cuidar do meio ambiente. Esse é o ponto. E você até comentou, né, do selo WELL, que a Laguna... E é engraçado, porque a gente sempre fala dos selos ligados à sustentabilidade, mas fala muito pouco do ligado a bem-estar, né? Eu que trabalho com vocês há muito tempo, não sabia, eu fiquei sabendo há pouco tempo que vocês já trabalhavam há 10 anos com o selo, né? Sabia que se envolviam, mas não que era há tanto tempo já, por exemplo, né? E Alfredinho, vocês estão desenvolvendo agora um novo empreendimento que acho que até já estava para meio que ser lançado, não fosse a pandemia. E essa pergunta do bem-estar, eu gostaria que os três comentassem. Podemos começar com o Alfredinho, o Léo já entra na sequência ali e o André arremata no final a percepção sobre bem-estar. O que eu quero dizer é, durante a pandemia, nós estamos fazendo pesquisa na Brain a cada mais ou menos 40 dias. A terceira onda da pesquisa está ficando pronta essa sexta-feira ou no máximo segunda-feira, com 600 consumidores de imóvel. 600 pessoas que antes da pandemia queriam comprar imóveis e nós estamos investigando o que está mudando. Para 20% das pessoas, elas estão pensando em mudar o tipo de imóvel que elas queriam. Mas essa mudança de tipo de imóvel, quando nós vamos olhar os motivos, eles são diferentes. Para alguns é a saída de um apartamento para uma casa, de outros é comprar uma cobertura, um apartamento jardim, um apartamento com uma varanda ampla, um apartamento com uma acústica melhor. Tenho certeza que tem um monte de gente hoje querendo apartamento com banda acústica, André, porque está lá o dia inteiro, né? E aí realmente tem que trabalhar, etc. E dá-lhe live, né? É complicado. Então, assim, mas quando a gente vai olhar justamente o porquê que essas pessoas querem um imóvel diferente, não existe uma uniformidade técnica, mas existe uma uniformidade conceitual que nós estamos colocando, que é a busca por bem-estar, a busca por qualidade de vida.
que é traduzida de maneira diferente pelas experiências de cada um e pelos anseios de cada um. Mas qual é a importância, ou passará a ser a importância, do conceito bem-estar, e não é exclusivamente em produto, Alfredinho. Talvez esteja na hora de nós darmos um passo além e trazermos para dentro do empreendimento, ou de maneira co-branding, etc., os serviços de bem-estar também. Queria a tua visão sobre isso. Fábio, a gente tem a sorte aí na G7 de ter uma médica tocando junto comigo aqui, uma médica sócia tocando aqui junto comigo os nossos produtos. E a gente passa batido, né, nas nossas cabeças, mas nós somos frutos dos amigos que vivemos e dos ambientes em que vivemos, né? Então, se você está vivendo num ambiente que tem barulho, você vai ter problemas de doenças relacionadas a barulho, como, por exemplo, estresse, hipertensão, insônia, etc. A OMS, né, que a gente tem falado tanto sobre ela define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de doenças. Então, quando a gente fala em bem-estar, a gente tem que pensar fisicamente, mentalmente e socialmente, né? Aqui, para nós, né, a gente tem pensado na questão do bem-estar. A gente sempre pensou, lógico que não na escala da Laguna, mas para nós o negócio da sustentabilidade também sempre foi uma coisa, quase uma evangelização, assim, porque você fala em sustentabilidade, eu já vi várias lives, a turma de São Paulo fala, mas o cliente não paga o preço. Então, nem faça, né? Não vai pagar mesmo. Se você tem essa postura, se é uma coisa mais de marketing, não vale a pena fazer. É uma coisa de missão de vida mesmo, de empresa. E a questão do bem-estar e do wellness, eu acho que a gente tá com uma responsabilidade muito maior agora, os empreendedores imobiliários de imóveis residenciais, em construir imóveis que são preparados para as pessoas ficarem em casa de fato, né? Para as pessoas usarem esse bem. Eu vejo que a gente está vivendo um fenômeno social parecido com o que os aplicativos estão vivendo, né? A demanda por aplicativos começou a crescer absurdamente. Vai passar um tempo, a gente vai olhar para trás e vai ver que a demanda por determinados tipos de serviços ou de produtos relacionados ao bem-estar, elas vão ter crescido, talvez não na mesma proporção, mas muito, né? E quando você usou o tópico do bem-estar de serviços, né? Eu acho que aqui, o nosso negócio aqui como empreendedor é criar infraestrutura compatível, ou seja, criar um hardware muito bem resolvido, né? Então nós somos a empresa de infraestrutura para que os softwares se acoplem nelas de maneiras muito fáceis e que não hajam ruídos entre os APIs, né, que são o que a turma de tecnologia diz, e o sistema principal, que é o hardware, que é o prédio, né? Em específico, nos projetos novos que a gente está desenvolvendo, a gente tem contratado empresas de spa, né, para desenvolver as nossas áreas de wellness. As empresas, a gente está com uma parceria com o Lapinha Spa, que já foi reconhecido mais de uma vez o melhor spa da América Latina, por grata, é um spa paranaense aqui na região de Lapa, perto de Curitiba. A gente está com a Tecnogym muito forte na área de academia, para trazer dentro da academia, não uma academia de prédio, uma academia para atletas de alta performance, porque o meu cliente, às vezes, ele acorda às 5 da manhã para treinar triatlo. Então, eu não quero que ele saia do apartamento dele, se desloque para uma outra academia e volte para casa. Não, a gente quer dar a infraestrutura para ele fazer isso dentro do prédio. Áreas de
on demand, né? Ou seja, como é que eu vou receber um médico dentro do meu prédio sem entrar dentro do meu apartamento? Então, hoje a gente está nos nossos produtos novos trazendo esse conceito de ter um consultório dentro. Áreas de on demand para se arrumar, para a mulherada que vai a casamento, para várias meninas, não sei o quê. Então, normalmente hoje já acontece de chamar o cabeleireiro, o maquiador via aplicativo, então ele tem um lugar lá preparado para isso. A gente também está trazendo uma coisa muito legal que eu vi nos Estados Unidos. A gente tem um quarto de hotel dentro do condomínio. Então, a pessoa ela vai hospedar uma pessoa, vai convidar uma pessoa para dormir na casa dela, mas ela não vai dormir na casa, vai dormir no condomínio. Só que não é um quarto de hotel, é um quarto tipo do Fazano. A gente está falando que é o melhor quarto de hotel de Curitiba. Então, é um quarto de quase 60 metros quadrados. Então, são vários serviços que nós, como os criadores de infraestrutura, tem que estar meio preparado para entender o que vai acontecer e acoplar isso. Quem vai operar isso no futuro não seremos nós, né? A gente vai entregar tudo pronto para um operador fazer e escolher, lógico, o melhor operador para fazer o melhor serviço que ele puder prestar em benefício aos condôminos. Muito bacana. Nossa, é das coisas que mais tem atraído a nós na Brain de pesquisar, e a gente vai fazer, inclusive, 2 grupos de focos aí relacionado à experiência que as pessoas estão dentro de casa e essa busca por bem-estar. E a Laguna tem tentado, eu já vou daí para você, Léo, né, André? A Laguna tem pensado em produtos diferentes, em nichos de mercado de verdade, né? A Laguna tem investigado produtos hoteleiros, tem investigado senior living, tem investigado produtos de estudantes, etc. E eles envolvem mais serviço, né, André? Muito desses produtos diferenciados, eles são serviços imobiliários, né? Um hotel é naturalmente um serviço imobiliário, mas um senior living tem sido caracterizado como um serviço imobiliário. Então, o foco e o viés muda, né? Porque você tem que pensar simultaneamente o desenvolvimento do produto, mas se ele não for, o DNA dele não for de serviço, a operação depois não vai funcionar, independente de quem for operar, né? Exatamente. Em todos os projetos, a gente tem olhado o empreendimento imobiliário não mais só como algo vivo, né? A gente tem pensado como ser uma plataforma também, ser um ambiente que você pode trazer outras coisas, né? Não é aquela imobiliário duro, assim. Então, o que você pode fazer de serviço, né? O Alfredo falou de um quarto de hotel, o que pode dar vida para esse empreendimento, né? Então, e o serviço, eu acho que é o básico, que a gente demorou. Assim, tem empreendimentos que já fizeram, mas eu acho que de uma forma que faça sentido para os moradores, se a gente pesquisar, para entender que, de fato, as pessoas vão utilizar, né? Porque eu também vi, particularmente, participei desse mercado imobiliário, que tinha época que tinha... Vou citar um aqui, que não necessariamente usem só como exemplo, assim, mas alguns empreendimentos que, eu vou ter, às vezes, cinema lá. E as pessoas, às vezes, não querem assistir cinema. Mas eu tenho... E aí você acaba também trazendo algo, na verdade, que não traz benefício. Pelo contrário, traz um custo, o condomínio vai ter que resolver aquilo. Então, é entender o que as pessoas necessitam de fato. E o serviço tem uma parte muito boa, que ele é mais flexível. Você pode mudar serviço. Você tem que ter uma infraestrutura boa, mas você pode mudar serviço ao longo do tempo, igual a gente está vivendo agora, né? A gente tem uma demanda agora por entrega online enorme. A gente já tinha essa demanda antes? Já tinha. Mas era desse tamanho? Não. Então, será que os nossos central de delivery que não estavam, a gente tinha entregue, mas agora acho que está ultrapassado, tem que aumentar. E aí, se você conseguir entregar uma infraestrutura bacana de tecnologia, que as pessoas conseguem mudar, inovação, internet rápida, né? Porque hoje a internet tem que ser rápida. Por que a gente não tem internet no subsolo? Por que a gente não pode colocar internet no subsolo? Então, a gente está pensando nisso nos próximos empreendimentos. Você sai de casa, às vezes com o Waze, você tem que sair da garagem e depois conectar. Não pega. Pô, então, assim, isso, por que não entende como uma plataforma? E aí a internet começa a ser o céu é o limite. Ela é uma base, é uma tecnologia de base que você pode ir adaptando várias coisas dentro disso. Então,
acho que tem que entender bem esse momento. Por exemplo, um home office, você quer fazer uma reunião. Eu hoje estou aqui na minha casa, está tudo tranquilo, tal, minhas filhas não estão aqui hoje. Mas se tivesse, eu ia ter que estar bem incomodado. Por que não poderia ter numa sala de reunião lá embaixo? E a sala de reunião lá embaixo poderia me servir um café com pão de queijo ou um chá nesse horário, né? Eu pediria. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que pensar, tem que tentar trazer mais facilidade pro usuário. E você falou uma coisa, o que as pessoas não têm, eu não sei o termo exatamente, a referência técnica do que é, né? Isso é uma outra coisa importante. O Ford falou lá atrás, uma citação famosa, se eu perguntasse o que as pessoas queriam naquela época, eu ia fazer um cavalo mais rápido. Eu acho que a nossa desafio aqui, a nossa obrigação é tentar entregar esses benefícios que as pessoas às vezes nem sabem quem são, mas o conforto, a gente sabe o que gera conforto uma pessoa. Barulho não gera conforto. Diferença térmica também não gera conforto. Então, a gente aqui, como do setor imobiliário, tem a obrigação, e você ajuda a gente nisso, a transformar essa expectativa em característica e que, de fato, faça resultado para o cliente. Então, acho que esse é o ponto. Muito bacana, André, muito bacana. Pessoal, assim que o Leonardo terminar, a gente já vai, uma perguntinha que eu vou colocar para ele, a gente vai abrir aqui para umas perguntas, tá? A Andressa liberou uns minutos a mais para nós aqui, podermos aproveitar, porque o papo está muito bom, está cheia a sala, ninguém vai embora. Então, vamos ter umas perguntinhas. Léo, queria aproveitar o gancho que o André deu. Uma das tendências que nós temos colocado nos estudos que estamos fazendo agora durante a pandemia, a gente tem brincado que os nossos prédios se tornaram efetivamente o centro logístico de última milha. Aquilo que era os pequenos condomínios logísticos de cidade para fazer a distribuição interna viraram nossas residências. E vocês três atuam num segmento de luxo, cujo um dos atributos que a gente não falou aqui, talvez até de tão evidente, é a segurança. Então tem que pensar em câmera, em negócio blindado, portaria assim, assim, assado, e daí, de repente, tem 99 pessoas diferentes por dia entregando alguma coisa nesse lugar. Às vezes, fila. Eu já vi. Se vocês começarem a circular aí, vocês vão ver que às vezes está com fila de motoboy para entrar num local para entregar comida. Comecem a prestar atenção. E aonde vai parar a segurança com isso também, etc., né? Então, uma das tecnologias que tem tudo a ver com serviço, tem tudo a ver com API, tem tudo a ver com app e com API, é a ideia também do delivery maciço hoje. E como é que a gente resolve esse serviço, né? Isso tem que estar nos novos projetos. Vocês já estão pensando nisso aí, Léo? Isso. Eu acho que a gente tem que pensar muito na experiência do cliente, né? Em estar desenvolvendo espaços que tenham qualidade. Eu acho que hoje a qualidade é muito mais percebida do que a quantidade, como o André e o Alfredo comentaram, né? Da gente ter realmente essa mentalidade de estar provendo uma boa infraestrutura, né? E pensando na jornada do cliente daqui aos próximos anos que ele vai estar morando lá. Essa questão do delivery, né, do aumento dessa demanda, as pessoas estão em clubes de vinho, recebem né, muitas vezes alimentos que precisam de refrigeração, sacolas de roupas que vêm do shopping. Então, assim, a gente percebe um aumento bastante grande dessa necessidade. E já estamos, assim, dentro dos projetos, fazendo esses espaços, né, prevendo justamente essa necessidade de aumentar esses espaços de delivery e, inclusive, espaços refrigerados. Eu acho que a tecnologia ela também contribui muito para melhorar essa experiência do cliente. Então, aplicativos, melhorar a conectividade, portais, né, não só das redes sociais dentro do condomínio, mas também todo o relacionamento do cliente com a companhia também é super importante. Então, a gente tem procurado evoluir bastante nesse sentido também. Legal, Léo. Pessoal, temos tempo aí para 2 perguntinhas, pelo menos, ou uma pergunta para cada um aí. Quem quiser, levante a mão aí, para a gente poder abrir o microfone e
colocar aqui o nosso pessoal. Ou então faz pelo chat, que eu pergunto diretamente aqui. Ok? Vendo vários amigos. Enquanto o pessoal elabora a pergunta aí, eu não estou vendo ninguém levantar a mão, né? João, tudo bem aí em São Paulo, meu amigo? Bastante gente. Eu vou só dar um recadinho aqui. A gente vai disponibilizar um link aqui no chat para quem não tinha enviado o e-mail antes e quiser preencher esse formuláriozinho, só colocar o e-mail que daí a gente vai enviar um resuminho dos principais temas levantados aqui e daí a gente envia para todo mundo. E aí também vocês podem sugerir outros temas para outras conversas aqui do AG7 Talks, tá? Legal. Pessoal, se cadastrem lá, coloquem um e-mail. Tudo funciona no online hoje, por favor, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Senão a gente vai para as considerações finais aqui, então. Né? Então, nas considerações finais, eu acho que a gente podia falar do seguinte, Alfredinho. Investir num imóvel de luxo, comprar um apartamento de luxo durante a pandemia é um bom negócio? Fábio, você está perguntando... você está dando rato para o gato, né, cara? Não, mas assim, ó, sendo bem franco, assim, eu estou muito satisfeito, entusiasmado, muito otimista. Isso eu gostaria de passar aí para essa mensagem. Eu vejo que tem vários fornecedores nossos, de terceiros, arquitetos, prestadores de serviços, diversos aí do mercado imobiliário. E eu vejo que essa crise, a crise da doença, ela criou uma experiência social nova, que são as quarentenas. E eu vejo que a gente vai ter uma explosão de inovações e de novidades dentro do mercado, cujas pessoas, que é o mercado imobiliário, o mercado de imóveis residenciais em especial, é um mercado uma categoria de mercado que basicamente se financiava através de incorporações imobiliárias e eu vejo com juros, né, sempre brigando com juros altos. Eu vejo que a gente vai ter aí um oceano de novidades e de boas histórias, de bons novos conteúdos dentro desse nosso mercado. E o mercado de luxo, ele é um mercado que ele é igual um carro de Fórmula 1, ele começa com todas as inovações nesse mercado, porque tem consumidores para pagar essas novidades que acontecem. E então, eu não tenho sombra de dúvidas que o mercado vai ser protagonista da saída dessa crise financeira, que o Brasil, oriunda, né, da crise pandêmica, né, que o Brasil está vivendo. E não só o Brasil, o mundo todo, né? Eu acho que vai ter um reflexo muito forte na indústria criativa, na indústria da arquitetura, na indústria da construção, com processos, com obras mais industrializadas, com projetos mais inteligentes, mais econômicos, mais sustentáveis. Eu vejo que a gente está assim com uma avenida de oportunidades para tocar aí as nossas empresas. E eu não tenho sombra de dúvida nenhuma que nesse momento, né, você investir num imóvel num preço adequado, num imóvel que você com a sua família tenha pensado que ele realmente faz a diferença para você, nos preços que a gente tem hoje, né? Se a gente dolariza nossos preços, ou seja, a gente tem clientes, por exemplo, que tem tirado dinheiro do exterior e comprado imóveis em reais. É praticamente entregar, fica muito barato, né? E com essa taxa de juro que está acontecendo agora, não tenho sombra de dúvida nenhuma que isso é um bom negócio. E eu acho que essa sensação, né, de comprar um imóvel e falar eu fiz um bom negócio, ela estava faltando para o nosso mercado. Né? Eu acho que isso agora vai ficar em evidência novamente, né?
muito falou-se do aluguel. Me desculpa, quem tem grana não mora de aluguel. Não mora em lugar nenhum. Não mora, entendeu? O troço do aluguel é a indústria imobiliária sendo rentista, ou seja, vivendo dos benefícios de ter o ativo, né? Então, eu vejo que a gente está num timing assim, muito especial, e eu acho que tem um cliente que conseguir achar uma boa oportunidade, sabe, que realmente se debruçar, eu acho que ele vai fazer um ótimo negócio, seguro, rentável e ótimo para sua família, né? Sem dúvida, Alfredinho, né? Léo, inclusive, o Alfredinho tocou num negócio que é chamado taxa de juros, que não apenas abaixou ontem para 2,25, quando o Banco Central abriu a oportunidade para eventualmente baixar mais 0,25 ou mais meio ponto percentual na primeira semana de agosto. E uma coisa que existia até pouco tempo atrás era um negocinho chamado custo de oportunidade para o milionário. O sujeito que está com um imóvel, por exemplo, de 5 milhões, ele está com 5 milhões aplicado de alguma maneira, e se ele ganhar os 14, 15% de cima de 5 milhões no ano, ele vai estar ganhando 750 mil reais. É um custo de oportunidade ele comprar um imóvel, né? Tirando esses 5 milhões para comprar o imóvel. Mas ainda se o imóvel for de 10 e assim por diante. Quando a gente está falando de uma rentabilidade de 2%, que em termos reais ela vai virar zero se você tirar imposto de renda e inflação, diminui esse custo de oportunidade para quem compra imóveis de luxo. E eu acho que isso é um fator preponderante na equação que leva à ideia da oportunidade. Porque não dói mais ele tirar o dinheiro do banco, né? Então, isso pode ser um atrativo, não como forma de financiamento, porque esse cara não precisa financiar, mas como forma dele não perder dinheiro que estaria, de alguma maneira, remunerando ele em outro sentido. Você acha que realmente a taxa de juros pode levar a uma aceleração da compra do imóvel de luxo? Sem dúvida. A condição macroeconômica está super propícia à aquisição de imóveis, não só para morar, como para investir também. Eu acho que está tendo uma migração muito grande de investimento para tijolo, que a gente fala, né? Investimento imobiliário, a gente percebe muito isso. Eu acho que é um movimento que hoje faz todo sentido. E eu tenho certeza que esse é um grande impulsionador para o nosso mercado, né? Eu acho que a gente vai viver aí uma retomada bastante positiva. Toda vez que a gente passa por uma crise, temos passado por vários desafios, né? Eu acho que a empresa sai fortalecida, né? As empresas que saem bem de uma crise, elas fazem a lição de casa. Elas investem em gestão, investem em eficiência operacional, em tecnologia, melhoram seus processos, como o Alfredo também comentou. E eu acho que a gente sai mais fortalecido. E eu acho que o mercado olha essas empresas, né? Buscando solidez, buscando credibilidade. Então, e esse comentário, assim, é até para elogiar, eu acho que a Praça de Curitiba é muito bacana a gente estar aqui conversando com o Alfredo, da G7, a Andressa, o André, da Laguna, porque a gente percebe que a gente está no mercado nivelado por cima. A gente está no mercado, sabe, de empresas que têm propósito, de empresas que investem em gestão, têm visão. Então, acho que é bom a gente estar trabalhando no mercado assim, né? Eu vejo assim uma retomada e um futuro com otimismo. Eu acho que essa crise vai passar e eu vejo com otimismo a retomada. Legal. E André, para encerrar, está aqui o Flavinho, né, Schiavon. Eu lembro, é fundamental luxo, e por que o luxo vai continuar vendendo durante a pandemia? É que também porque ele é escasso. O produto imobiliário bem desenvolvido, bem localizado, é algo escasso. E o que é escasso atrai e tem valor de longo prazo. E uma das coisas que a Laguna tem sabido trabalhar muito bem nesses últimos anos é o conceito de escassez. E eu lembro quando o Flávio estava desenvolvendo o ELS, que era um projeto
grande, né? E aí tinha duas possibilidades de produto na prática. Ou era um por andar de 440, 450 metros privativo, com seus 32 pavimentos, acho, alguma coisa assim, né? Falava 31 pavimentos, qualquer coisa parecida. Ou então, daí teriam 2 por andar de 220, 230, 240 metros. E daí seriam 60 e poucos apartamentos de 240 metros. Ele falou, poxa, mas os dois são ótimas plantas, ótimos produtos, tem uma vista enorme, mas é muita coisa, né? Então, poxa, a gente precisa pensar isso aqui. Aí estava lá Gabriel, Flávio, a gente falou, pô, vamos criar uns duplex no meio desse negócio aqui. Na época, o Gabriel pensava em morar na cobertura. Eu falei, Gabriel, só vai ter que vender um, vira triplex. Você fica no triplex e vende o outro triplex. Assim te tira mais tipo. E foi tão sucesso que, além dele vender bem mais caro, na época o Elcio foi lançado a uns 7 mil, o duplex era mais de 9.500. Eu lembro que o Gabriel comentou que ele vendeu para amigo e um mês depois estava ligando para o amigo, você não quer vender? Tem gente aqui querendo comprar e está pagando bem mais caro. E o cara não tinha comprado para investir, comprou para morar. Então, eu acho que uma das coisas fantásticas daquele projeto, que depois se multiplicou, cada vez melhorando ainda mais, foi o conceito de criar escassez. O luxo precisa ser único. E para ser único, ele tem que ser escasso. Eu acho que a Laguna tem trabalhado bem isso. O próximo projeto, inclusive, do Alfredinho da G7, tem esse conceito também, né, Alfredinho? Então, eu queria que você terminasse aí, André, falando da importância da escassez para o produto de luxo ser bem sucedido. Obrigado, Fábio. Primeiro, assim, prazerzão, assim, estar aqui com vocês, Leonardo, Alfredo, Andressa, Fábio, muito bacana a iniciativa. É bom ver mesmo que está nivelado por cima aí, Leonardo, é isso mesmo, acho que subir a régua, sobe para todo mundo e todo mundo sai com mais informação, com mais inteligência, a gente vai atrás de fazer algo novo, inovador, aí o outro vai atrás, então é bacana subir a régua aí, ver que todo mundo está entregando produto diferenciado no mercado nacional. Eu trabalhei em São Paulo, não tem projetos igual a gente faz, tá? O Fábio sabe bem, tem projeto vendendo 35 mil aqui, lá, que não venderia aqui por 15, tá? É porque é outro mundo, mas o que a gente tem feito aqui não tem no Brasil. De forma ficada, igual a gente está com as 3 empresas aqui falando, tem outras empresas do segmento também, enfim. Acho que a gente está no mercado muito promissor e é um prazer. Volta na mesma questão, que é sempre não padronizar as coisas, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, a gente tem que olhar para aquilo, porque o Els lá tem 212 metros, lá, o apartamento tipo, só para... E o duplex tem 368. E o triplex tem quase 500. A gente, naquele momento, entendeu que tinha mercado para aquilo, mas não tinha mercado para 60 de 212, né, que nem você falou, ou de 200 e pouco. Não dá para replicar tudo, porque às vezes o projeto fica só... O projeto pode ficar muito bacana, mas ele também é um negócio. A gente tem que ter comprador para aquilo, as pessoas têm que... Então, não padronizar, assim, não ter uma cabeça de eu vou fazer isso aqui, tá vendo? Vou estudar esse público, vou encarar dessa forma. Não, vamos respeitar a região, as pessoas que estão lá têm os seus desejos, cada um tem um anseio, numa região tem um, na outra tem outro. Então, eu acho que é um pouco do que eu falei lá no começo, assim, é tentar entender e fazer de forma personalizada, né? O Flávio Schiavon está aqui, tem ajudado muito a gente, a história da Laguna se confunde muito com os projetos dele, então sabe o nosso processo, você também sabe como que é o processo, e o do Alfredo e do Leonardo, e o Xi também são assim, então acho que esse é o caminho, né? O luxo é uma palavra ali, mas se a gente começar a falar o que é luxo aqui, acho que a gente ficaria mais 1h30 quase tentando decifrar o que é isso. Eu acho que é muito respeito ao cliente e tentar fazer algo que nem a parte o que a gente pode fazer, né? Você falou referência técnica, vamos pensar na frente, vamos fazer algo novo, então tudo isso é importante para não ter Show de bola, André. Quero agradecer demais a participação aí dos debatedores, né, do André Marinho, diretor da Laguna, Leonardo Yoshi, CEO da Yoshi, e Alfredo Gulim Neto, Alfredinho, né? E vou passar a bola para a Andressa, agradecendo mais uma vez a G7 e super parabenizando a G7 e você, Andressa, pela iniciativa.
Eu acho que num momento como esse, quanto mais informação de qualidade nós trouxermos, quanto mais o André falou uma coisa bacana no começo, né? Se a gente for capaz de, que cada um fala aqui, tirar alguma ideia para melhorar o mercado, para melhorar o produto de cada um, será ótimo. E espero que a concorrência de vocês continue elevando o padrão da onde os curitibanos moram, né? Porque isso é uma coisa bonita, somos parceiros, falamos, mas concorremos também no mercado. Eu não, eu atendo vocês, mas vocês concorrem entre si, fazendo com que a vida do curitibano seja melhor. E isso é fundamental. Então, parabéns, Andressa. A bola está com você para fazer o encerramento. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter feito organizado aqui um pequeno encontro que acho que teve muitos insights. Agradeço muito o Fábio pela mediação maravilhosa aqui. A gente pode ficar horas conversando, só falta um vinho aqui, tá todo mundo em casa, pega um vinho e a gente fica batendo papo aqui. Muito gostoso, obrigada. Obrigada, André, obrigada, Léo, obrigada, Alfredo, por trazer os insights. Eu acho que o que o André colocou ali é muito verdade. Nesse momento, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros de tentar encontrar as melhores soluções, oportunidades. Eu acho que ficou muito gostoso de ver aqui como nós não somos o primo pobre de São Paulo, pelo contrário, somos nós que ditamos tendências aqui dentro do mercado brasileiro. E a gente está aqui cercado de inúmeros profissionais muito bons, a cidade é uma cidade muito boa. Então, eu agradeço muito. Acho que um objetivo aqui, que era, né, André, quando a gente conversou aqui da nossa conversa, era vamos trazer notícia boa para a gente entender que esse cenário talvez traga reflexões que nos fazem crescer. E acho que hoje aqui todo mundo saiu um pouquinho maior de dentro dessa conversa. Então, eu agradeço de verdade, de coração. Eu queria fazer uma consideração aqui, a gente está falando muito sobre luxo, eu vou puxar um pouquinho para a minha sardinha. Eu acho que luxo é ter saúde, e eu falo que saúde é tempo com qualidade, e a forma como você gasta o teu tempo é liberdade. Hoje, quem tem a possibilidade de escolher a forma como gasta o seu tempo e aonde ele é gasto, de forma de qualidade, né? Não é quando a gente está fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, mas quando eu estou brincando com meu filho, eu estou brincando com meu filho. Quando eu estou fazendo minha academia, eu estou fazendo minha academia. Quando eu preciso me concentrar no mercado, isso é gastar tempo de qualidade. Eu acho que hoje quem pode fazer isso é o maior luxo que pode ter, né? E a gente cuidar da nossa saúde, de quem a gente ama, simplesmente a melhor coisa que a gente tem, e isso é verdade no leito de morte. Então, eu fico feliz de poder reunir as pessoas que criam esses ambientes, ditam tendências, né? Isso não fica no mercado de luxo, isso reverbera em todo o mercado imobiliário. Talvez, como o André colocou, a gente começa essa ponta do iceberg, mas depois isso reverbera para todos os mercados e todos os comportamentos distintos, talvez de poder aquisitivo diferente. Eu queria parabenizar todos vocês pelo trabalho, queria agradecer muito quem participou e esteve aqui com a gente aqui nessa noite um pouco fria de Curitiba, mas que estava bem gostosa. Quem quiser receber ali um resuminho, pode clicar ali no link que a gente manda o formulário. Quem já mandou os e-mails ali antes, a gente consegue mandar também. E espero que a gente tenha próximos eventos aí que a gente consiga juntar todo mundo para pensar em novas ideias também. Tá bom? Obrigadão. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Fábio, Léo, Alfredo e André. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite.